Olá, será que já estamos ao vivo? Já vamos começar daqui a pouquinho nossa live. Estamos aguardando aí o Dr. Laudimiro, que está chegando. Dr. Laudimiro, será que o senhor já conseguiu aceitar o meu convite? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Bom dia, Edilene, doutora Araçari, doutor Marcelo, doutor Jonildo. Vocês conseguem me ouvir? Ah, que ótimo. Vamos ver se o Dr. Laudimiro consegue entrar. Muito obrigada, doutora Maria José. Agora sim, agora vai. Agora conseguiu, né, doutor Laudimiro? Bom dia.
Muito prazer falar Bom com o dia, senhor. bom dia, doutora. Tivemos um pequeno probleminha aí da transmissão, mas podemos engrenar. Bom dia. Está me Bom ouvindo dia. agora? Muito bem, muito bem. Hoje a internet Ótimo. parece que resolveu dar uma... fazer algumas coisinhas chatinhas com a gente, né? Como superar isso? Está me ouvindo bem e está me vendo bem? Muito bem. Estou lhe ouvindo bem, estou lhe vendo muito bem, sua transmissão está ótima. Ok. Bom, pode, vai começar me apresentando ou posso E cumprimentá-la antes de... pode cumprimentar e eu vou em seguida fazer a sua apresentação. Pode fazer. Fica à vontade. Bom, Dr. Laudimiro, ele é diretor do Cresce RJ, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa muito atuante, representando o Cresce do Rio de Janeiro em vários setores, em vários segmentos do mercado imobiliário, está aí muito ativo, dando notícias do mercado imobiliário nas mídias, nos jornais, junto às instituições do mercado imobiliário no Brasil inteiro. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa live. E hoje ele vai falar muito sobre o mercado imobiliário nesse período de antes, durante e pós-pandemia. Doutor Laudemiro, a palavra é Bom dia. sua e vamos Muito deixar obrigado. as perguntas para o Bom final, né? dia, doutora. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a senhora por essa gentileza e quero também cumprimentar aqueles que nos assistem nesse momento. Eu vou começar me reportando ao início do ano, ou talvez no final de 2019, tá? Quando a retomada do mercado imobiliário estava previsto, os analistas empolgados com o que ia acontecer em 2020. Começamos 2020 com um Réveillon que deixou todo mundo impressionado, com recorde de público, com os hotéis lotados, com as pousadas lotadas, com os apartamentos de temporada esgotados das imobiliárias. Então, em seguida veio o Carnaval. O Carnaval também repetiu a mesma dose, foi um sucesso. Os apartamentos de temporadas esgotaram com facilidade. Os hotéis com a taxa de ocupação em torno de 98% a 100%. E os analistas, sim, empolgados, já davam a previsão para 2020 de um acréscimo de 20% em relação a 2019. Mas entramos em março, teve uma bomba atômica estourando. Essa bomba chama-se Covid-19, e essa bomba deixou todo mundo paralisado, sem saber o que ia acontecer. Então, o mês de março foi realmente, para vários segmentos e para o mercado imobiliário, uma verdadeira tragédia. Talvez esses mesmos analistas que estavam prevendo para 2020 um acréscimo de 20% em relação a 2019, já dava outra previsão. Já havia risco de alta crise no mercado imobiliário. Começamos abril, aí começamos a vender. As vendas foram acontecendo. Vem maio, já começou um trabalho muito forte em cima de home office, que eu falo um pouquinho depois sobre isso no final. Foi uma surpresa para o mês de maio. Então, resultado, as previsões pessimistas não aconteceram, e sim as otimistas. Então, maio, junho, agosto, nós tivemos o melhor mês para o mercado imobiliário dos últimos 10 anos. Tá? Eu tenho dados concretos. Eu, além de analisar
site de vendas, além de analisar as imobiliárias, além de analisar os escritórios, visitar, eu tenho fontes que me fornecem bastante segurança para poder divulgar para os meus colegas e para o mercado e para o público de um modo geral. Tá? Chegou em agosto, nós estamos em setembro, então em agosto nós tivemos o melhor agosto dos últimos anos. No Rio de Janeiro, só com 3.300 vendas. 3.300 vendas só em agosto. Só em agosto. Isso significa uma alta significativa das vendas. E as fontes que eu tenho do Secov, que tem um banco de dados muito bom, e, por sua vez, o Secov ele consulta o CEPAI, que é um centro de controle da prefeitura, um setor de pesquisa e análise da prefeitura. Esse centro fornece as vendas através do ITBI, ou seja, aquelas vendas que foram concretizadas com escritura definitiva. Por que eu estou explicando isso? Porque, na verdade, eu calculo muito mais venda, porque tem muitas promessas, tem contratos, mas vamos falar dos números oficiais. Tá? Então, até o mês de agosto, nós temos 18.237 negócios realizados, concretizados com ITBI. Então, esses dados são de fontes que eu estou citando, e eu quero aproveitar para citar uma fonte que eu também consulto, que é a Caixa Econômica Federal, e acompanhando a Caixa, vem os outros bancos. Tá? A Caixa, até o momento, tem 65 bilhões contratados para o mercado habitacional. 65 bilhões, vou repetir. Isso significa 20% acima de 2019. Tá? Então, os outros bancos, eu estou citando Caixa, porque ela detém 75% a 80% do financiamento habitacional no país. Tá? Mas os outros bancos, meus colegas corretores e o público em geral está acompanhando uma competição muito grande com a taxa de juros, não é? Caindo. Então, isso significa que tem um farto de financiamento. Isso foi um dos motivos para justificar, em plena pandemia, o aquecimento do mercado imobiliário. Então, na realidade, antes que a senhora me pergunte, e esses compradores, qual é o perfil desses compradores? São perfil variável. Perfil variável. É o jovem, é o casal jovem, é o solteiro, é o viúvo, que está comprando imóvel, está migrando para o imóvel, e também em função da demanda reprimida, porque já antes da pandemia, dados do IBGE foram mencionados por quase 9 milhões de déficit habitacional. Isso antes da pandemia. Esse ano ainda não saiu nenhuma pesquisa oficial por parte do IBGE para nós divulgarmos. Mas eu, particularmente, calculo que já passa de 10 milhões de habitações o déficit habitacional. E esse déficit é crescente, doutora. Esse déficit é crescente. Nós sabemos que o Brasil, até o dia 31 de dezembro, estava casando por ano, realizando 1 milhão de casamentos e 300 mil divórcios. Quem casa ou descasa, quer casa. Em novembro, em 2020, esse índice, esse número, provavelmente deve cair. Mas não vai cair muito não, doutora, porque os casamentos estão acontecendo. Ninguém deixa de casar porque tem pandemia. Os cartórios estão funcionando,
casamento online, as igrejas estão funcionando, o que está suspenso são as festas para evitar a aglomeração. Então, ninguém pode dar como desculpa para não casar. Pode casar à vontade. Hoje pode casar à vontade, porque tem e quem casa quer casa. Muito bem. Agora, qual é o outro perfil do comprador? Esse eu vou citar agora como uma tendência para continuar pós-pandemia. É exatamente a figura do investidor. Nós começamos o ano com a taxa Selic a 4,5. Ela hoje está a 2,0, a menor taxa Selic da história do nosso país. 2,0. O que está acontecendo? O investidor do mercado financeiro, aquele que tem aplicações no mercado financeiro, está sentindo que o dinheiro dele, o capital dele aplicado, está derretendo. Ele não está conservando o seu patrimônio. Por quê? Porque a taxa Selic a 2,0, os rendimentos baixam muito. Então, eles estão migrando para o imóvel. Estão procurando boa oportunidade para investir no imóvel, que é fonte segura. Nós sabemos disso e nós, particularmente brasileiros, temos no nosso DNA a compra do imóvel. Nós nos sentimos realizados depois do teto, depois de adquirir a casa própria, que é o maior sonho do brasileiro. Em função de tudo isso, é que o mercado imobiliário brasileiro, particularmente o mercado imobiliário carioca, que eu estou me dirigindo, está aquecido. Os lançamentos começaram a acontecer, as construtoras que tinham seu remanescente colocaram quadro de vendas, corretores, para trabalhar home office nesse período. Foi acima da expectativa, superou todas as expectativas, porque muita gente está duvidando desses números, desse aquecimento, mas nós temos bancos de dados e temos fonte segura para poder divulgar. Então, eu estou citando as fontes e os lançamentos. Agora mesmo, em agosto, foi lançado na Avenida Atlântica uma casa que estava há muitos anos fechada, que é a famosa Casa de Pedra. Vendeu em 2 semanas, doutora, a 34 mil o metro quadrado. 34 mil o metro quadrado. Um outro fator também que está contribuindo é a alta volatilidade da Bolsa. A Bolsa está muito instável, então o investidor brasileiro não está acostumado a essa estabilidade. Então, ele está procurando um porto seguro, e o porto seguro é o imóvel. E a demanda é crescente, a demanda continua. Nós sabemos que esse número está aumentando. Tá? Então, é o casal jovem, é o casal sozinho, é o jovem, é o viúvo, é o solteiro, está procurando, com a oferta de financiamento e o prazo de pagamento. A Caixa, por exemplo, vai até 30 anos. Isso estimula o jovem a adquirir o seu imóvel. Então, tudo isso, doutora, eu tenho dados, tudo isso para mostrar, e nós estamos acompanhando, o CRES, o Secov Rio, nós temos um convênio para acompanhar tudo isso, e os lançamentos estão... Hoje, por exemplo, eu vi na manchete de um jornal, um grande jornal, tá? O estrangeiro, que eu não falei ainda sobre, o estrangeiro está retirando o capital. Não, o capital que ele está retirando é o capital especulativo. Esse até que não é muito bem-vindo para nós, porque o estrangeiro vem aqui com 1 milhão, aplica no capital
especulativo, aplica na Bolsa. Quando ele chega a US$ 1.300.000, ele retira esse capital. O que acontece? Ele leva US$ 300 mil de ganho nesse período. Qual é o capital que é muito bem-vindo? É o capital que está entrando e vai entrar para construção, para o mercado imobiliário, para a construção civil, para a construção de automóveis, as fábricas de automóveis, para a agricultura. Né? Tudo isso, esse capital é muito bem-vindo, que gera emprego e vem para ficar. Né? Vem para ficar. Hoje eu passei na Delfim Moreira, e vi uma placa que eu me surpreendi, porque o único terreno da Delfim Moreira, a única casa, foi vendida e tem lá a placa de uma construtora. Como eu conheço a história, ali tem capital estrangeiro. Esse capital é bem-vindo. Isso não foi nem lançado ainda. Nem eu estou aqui fazendo propaganda de nada. Mas eu vi hoje de manhã, que eu não tinha visto ainda, ela foi demolida rapidamente. Era a única casa na orla do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Com certeza, você vai vender de uma hora para outra. Por quê? Existe o comprador investidor, aquele que está migrando para o imóvel, e existe também o comprador que quer morar na orla, que quer morar na frente do mar, que quer ir ali, não tem mais terreno. Não tem mais terreno. Assim como na Atlântica também. Em Ipanema também. Então, por tudo isso, doutora, nós estamos otimistas. Deixo essa mensagem aqui para os nossos colegas corretores. Aproveito também que nós estamos numa fase boa também com relação às conquistas do CRES, do COFES. Nós acabamos, recentemente, dia 10 de junho, foi sancionada pelo presidente uma lei, que é a Lei 14.011. Por que a lei é bom para o nosso mercado? Porque contempla o corretor de imóveis. Tem um artigo que autoriza o corretor de imóveis vender os imóveis da União. Esses imóveis, eles são leiloados, né? Tem o segundo leilão, e após o segundo leilão, o corretor de imóveis vai comercializar. Ele foi contemplado com essa lei, está sendo preparado, nesse momento, uma minuta para se fazer um convênio entre duas entidades, que é o COFES e a FENACE. E aí sai a regulamentação para os imóveis da União. Na verdade, o Brasil, para muita gente vai ser surpresa, tem 750 mil imóveis da União. O Rio de Janeiro tem uma grande parcela desses imóveis, porque já foi capital federal. Então, esses imóveis, que alguns já estão até abandonados, outros já foram invadidos, eles estão sendo catalogados. O próprio ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, anunciou que quer arrecadar, a curto prazo, 30 bilhões de reais. Tá? 30 bilhões é a receita que ele espera da venda desses imóveis. Então, tudo isso que eu estou mencionando é para mostrar para os nossos colegas, para as imobiliárias, para as entidades, para a senhora, doutora, que a senhora está super atualizada, que eu acompanho também a senhora, e agradeço as suas palavras também com relação à minha atuação. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer e agradeço muito. Então, tudo isso são fatores para justificar que, pós-pandemia, doutora, o mercado vai continuar, a tendência é de alta, a procura vai ser por apartamentos pequenos, né? Sala 4, sala 2 quartos, provavelmente os apartamentos grandes vão ser comercializados, mas a tendência maior, principalmente para o investidor, é apartamento de sala 4 e sala 2 quartos. E a propósito disso, falando dos imóveis da União, tem um prédio de 22 andares, vazio, no centro da cidade, na Avenida Rio Branco,
de frente para a Praça Mauá, que esse prédio, a vocação dele é de comercial, sempre foi comercial. É um edifício histórico, porque foi o primeiro arranha-céu da América Latina, é o edifício à noite. E esse edifício era para ser leiloado em agosto. Eu estava torcendo para isso acontecer, porque seria um pontapé muito bom para dar uma alavancada no centro da cidade. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Vou pedir ajuda da doutora com a BAME, vou pedir do Secov, das entidades, e junto aos incorporadores, junto aos construtores, junto aos investidores, junto aos síndicos dos prédios, transformarem o centro da cidade em residência, em prédios mistos. Porque se esse prédio que eu citei da noite, vou dar um exemplo, uma matemática simples e rápida, esse prédio hoje, se for colocado à venda por unidade, ele não passa de R$2.000, não passa de R$2.000 o metro quadrado. No entanto, se ele for transformado através de retrofix em residência, esse metro quadrado pula para 4.500, doutora. Então, o construtor, o investidor, o incorporador, o corretor e as entidades têm que se unirem de mão dadas para um projeto nesse sentido. Já existe até, recentemente também, aprovado pela Prefeitura, pela Câmara do Rio de Janeiro, um projeto do Executivo, que foi aprovado, é o 274, o projeto de lei 274, que já permite os prédios, a construção mista. Porque o centro da cidade, doutora, eu não sei se a senhora tem vindo ao centro da cidade do Rio de Janeiro, eu fico com pena. Morador de rua em toda a esquina, uma cidade que tem vocação para o turismo, né, doutora? Uma cidade linda, uma cidade que ela funciona só de segunda a sexta. Sábado e domingo não existe. Olha só. Está se perdendo muito dinheiro. Está se perdendo muito dinheiro. O governo está perdendo muito dinheiro com isso. Muito dinheiro, doutora. Muito dinheiro numa cidade que tem o centro da cidade. O centro da cidade, lá tem transporte, VLT, metrô, tem ônibus à vontade, tá? Tem a terceira maior roda gigante do mundo, doutora. Tem o maior aquário da América Latina, doutora. Tem vários museus, um deles premiado, vários prêmios internacionais, é o Museu da Manhã. Do Manhã, muito bonito. Inclusive, o prêmio de sustentabilidade do mundo. Ele disputou com vários países, Ele é o primeiro de uma série de museus modernos. Então, são museus que não vai encontrar estátuas, escultura, mas quem já foi no Museu da Manhã sabe o que vai encontrar lá. Todo mundo volta encantado, porque ele é realmente a nova geração de museus. Isso, porque o centro da cidade ele tem uma vocação para o turismo também, doutora. Bons restaurantes. Infelizmente, a senhora vê lojas fechando e é isso que está acontecendo. E tem um potencial muito grande. Tá? Sem falar do Estado, um Estado que tem a maior produção de petróleo e gás do país, não pode deixar acontecer o que está acontecendo. Doutora, eu estou até preocupado, porque eu estou falando demais. E não, tem tempo. Eu quero só finalizar um pouquinho essa parte, dizer que eu falei que ia concluir o home office. Isso aí é mais um alerta que eu tenho particular. O home office, ele veio para ficar em alguns segmentos. Tá?
Petrobras, BNDES, já anunciou que depois da pandemia vai ficar com grande parte do seu efetivo em home office. Tá? Agora, para o corretor de imóveis é um pouco diferente. Eu estou vendo que o corretor de imóveis ele não pode se prender só ao home office. Deu certo, na pandemia deu. As construtoras que tinham um grande remanescente, que não precisava da visita, tinha as plantas. Hoje você faz tudo online, não é? Certidões online, registro online, você tem a assinatura digital, enfim, foi um grande... Mas não vamos esquecer que o corretor precisa, para ser um bom profissional, de um negócio chamado relacionamento. O relacionamento não pode ser só em home office. Ele tem que dividir. Eu recomendo 40%, 30% em home office. E o resto, procurar presença, procurar o contato, o tete-a-tete, porque só dessa forma que ele vai se relacionar. Eu já tive alguns casos de exemplos que me deram, o corretor ficar uma semana, 2 no home office, e depois descobriu que o cliente comprou. Claro, ele faltou o relacionamento, ficou só no campo virtual. Não pode. Você tem que mostrar, não é, a presencial, tem que mostrar a presença, tem que contactar o cliente. Não pode ficar só no home office. Tem que partir para a parte presencial. Isso aí, claro, obedecendo todos os protocolos exigidos pela OMS, por tudo que tem, né, com máscara, com gel, enfim. Mas não pode ficar só no home office. Porque aí, quando o cliente não recebe mais aquele corretor, não responde mais aquele corretor, ele manda o WhatsApp, ele já está até bloqueado, porque ele passou, foi passear no fim de semana com a família, viu aquele local ali, entrou, gostou, comprou. É isso que está acontecendo. Então, isso é um alerta que estou fazendo para os meus colegas, para ele ver a parte presencial. E também não esquecer do relacionamento, né? Se preocupar com os honorários, não. Ele tem que se preocupar se o cliente ficou satisfeito, se é aquilo que ele quer, se ele pode comprar, se ele pode continuar com o financiamento, se não pode. Não é? E depois o pós-venda, que é importantíssimo, doutora. Lembrar daquele cliente, lembrar até do aniversário da sogra do cliente. Verdade. É isso, lembrar. Ele fica impressionado, é verdade. Porque tem muito corretor que tem esse índice realmente, dessa pesquisa, que 60% a 65% dos compradores de imóveis só compra uma vez. Ele não compra a segunda vez, só uma vez. Mas o corretor esquece que ele liga para aquele cliente para saber como é que ele vai, se ele está bem, se ele não... Ele lembra, ele bota essa atenção, indica um amigo, um parente. Né? Então, o corretor deve ser como médico. Ele vai ser o médico de família, não tem um médico de família? Sim. O corretor deve ser o corretor da família. Sentir o pulso do cliente, sentir... E outra coisa que eu chamo muita atenção, o corretor deve se especializar em algum produto. Porque o corretor que não se especializa, ele acaba achando que vende... eu vendo lá em Resende, às vezes, eu costumo muito perguntar, quando eu recebo visita lá no Cresce, eu pergunto, qual é a sua área de atuação? Eu vendo em Resende, eu vendo em Itaperuna, eu vendo em Campos, eu vendo na Baixada. Esse não é especializado em nada. Eu quero trabalhar em Copacabana, então eu tenho que me especializar em Copacabana, saber quais são os prédios que têm sala e quarto, quais são os que têm kitnet, quais a vista para o verde, qual a vista para a comunidade, né? Para ficar especializado. E aí, quando aparecer um cliente lá em Volta Redonda, ele faz parcerias. Essa é a nossa orientação, porque ele fica especializado. Eu só trabalho com galpão. Aliás, é um outro segmento que está em alta, doutora. Tá? É bom registrar isso aí. O galpão está em alta. Por que está em alta? Porque o mercado, o comércio ficou competitivo, as indústrias ficou competitivas, né? E querem
procurar galpão quanto mais próximo possível. Por quê? Para entregar mais rápido, competir na hora da entrega. Então, é um segmento que está em alta. Tá? Por causa das vendas, né, doutor Vladimir? Por causa das vendas online, né? Facilita. Desculpa, doutora. Por causa das vendas online, os galpões facilitam as entregas. Perfeitamente. Está em alta os galpões, está em alta. As lojas têm que esperar um pouco, vai depender do ponto, vai depender da condição, do trabalho para locação. Tem lojas que tem segmento que está procurando lojas, né? Farmácia, por exemplo, supermercado, enfim. Mas, particularmente no centro da cidade, tem muita loja vazia e tem muitos prédios com salas vazias. Esse segmento de salas teve uma queda. Agora, o residencial, não. A tendência é de alta, doutora. Tá? Então, eu vou entrando nessa parte, aí já é um pouco de técnica de venda, né? Não sei se pode. A nossa live a matéria da nossa live é exatamente o mercado imobiliário, né, durante e pós a pandemia. Né? Mas passa um pouquinho pela técnica de vendas, que eu já estou entrando nessa área, mas, na verdade, isso ajuda o profissional para ele não se achar que o mercado está parado. Não está parado. Os números eu mostrei aqui são dados oficiais e eles são até inferiores à realidade. Como eu citei, esses números são baseados em ITBI. Não é? Mas tem muitos negócios sendo realizados, concretizados, sem o pagamento do ITBI, que não estão sendo computados. Tá? De modo que eu já falei bastante, já tenho algumas perguntas. Se tiver, eu estou à disposição. Se não tiver, agradeço muito, mais uma vez, a sua gentileza de me convidar e também os colegas que estão participando nessa live. Agradeço muito a atenção. Tem alguma pergunta já que eu possa responder ou ainda não? Eu posso continuar falando, hein? Não, ainda não. Pode continuar falando, ainda temos ainda mais uns 10 minutinhos. Eu achei interessante porque a questão da compra de imóveis por pessoas que moram sozinhas nesse momento, e fora outros tipos de perfis. Um dos perfis é que as pessoas estão investindo nos imóveis por estar trabalhando home office. Então, é um investimento a compra do imóvel por esse motivo. Alguns profissionais autônomos estão entregando as salas que foram alugadas, que trabalhavam alugado, e estão preferindo comprar um imóvel para a sua residência e trabalhar em casa. Não é, Laudimiro? Exatamente. Mas é por isso que eu citei inicialmente. A demanda vai continuar para a residência, porque o déficit habitacional é crescente. Então, esses imóveis que foram entregues, são muitos, particularmente no centro da cidade, ele pode ser transformado em misto, em residência. Porque em qualquer parte do mundo, doutora, o centro da cidade é valorizado para morar. Então, a classe média, morando perto do trabalho, um centro como é o do Rio de Janeiro, que tem um visual fantástico, tem balsas, tem até avião, até para o aeroporto a pé, tem tudo isso. Então, transformando esses prédios que a senhora citou aí, as salas, que realmente estão... Esse é um segmento que está em baixa. Tá? As salas estão em baixa. Então, se ele for transformado em misto, em residência, um retrofit, pode ser construção nova, tem muitas casas aí que dá um projeto, mas pode ser retrofit. Ele vai ganhar espaço e vai resolver a curto prazo a situação do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, que é degradante. Eu sinto, ando às vezes na Rio Branco e vejo
a sujeira, o morador de rua, ou com esse prefeito que está aí, ou o próximo. Então, tem que olhar muito para esse lado. Muito para esse lado. Tem um potencial muito grande. Qualquer pessoa que tenha condição de pegar um financiamento, que agora está farto e barato, ele vai deixar de morar lá na Baixada, ou em Santa Cruz, ou em Campo Grande, que gasta 2 horas para chegar no centro da cidade. Ele vai fazer um sacrifício, comprar um apartamento desse, com certeza, com certeza. É só conscientizar a população em morar no centro da cidade, que tem tudo, doutor. Eu citei aí belos exemplos de lazer, né? Tem tudo. E é valorizado. Né? O centro da cidade, não foi nem na época da senhora sua avó, mas já foi um lugar chique para se morar. Já Sim. foi. Depois passou para o Flamengo, para Copacabana. Hoje estão achando chique morar na Barra da Tijuca. Ok, bacana. Quem pode, mora na Barra da Tijuca. Mas aquela classe média que fica 2 horas, doutor, num trem, fica 2 horas no trânsito, né? No BRT, 2 horas no trânsito, por que não passar a morar no centro da cidade? Vai resolver o problema? Claro que vai. Claro que vai. Agora, para isso precisa também até do apoio, e aí é uma área que a senhora domina, doutora, 2 síndicos. Para quê? Todo prédio tem o seu síndico. Ele precisa conscientizar os proprietários a vantagem de transformar aquele prédio em residencial ou misto. E, para isso, necessita de uma assembleia. Isso aí não é nada absurdo, né? Porque o projeto de lei já existe pela Câmara dos Vereadores, né? Só que não está sendo colocado em prática, pelo menos do meu conhecimento. Os construtores, os incorporadores, ainda não se conscientizaram que isso aí é um nicho de mercado fantástico, doutora. Fantástico. Laudimiro, deixa de falar. Existem alguns prédios antigos que ainda são mistos no centro da cidade. Aquele da Rio Branco, acho que é não é o Depaoli, não. É o Marquês de Herval, que é um dos prédios mais antigos, uma das construções mais antigas do centro da cidade. O Santos Vilas, onde eu tenho escritório, também é um prédio misto, que foram construídos, à época, como residenciais, e depois foram transformados em mistos. Né? Existem pessoas que residem nesses imóveis. São médicos, dentistas, advogados, contadores, são pessoas profissionais de uma área, de um nicho bom, né? Agora, até o edifício Santos Vales, ele foi totalmente reformado. Teve uma valorização muito grande. Na Senador Dantas, em frente ao Banco do Brasil, existem 2 ou 3 prédios que estão, já desde o ano passado, está sendo feito um retrofit. E praticamente já foram vendidos todos os andares. Teve investidores, e eu conversei com corretores, que compraram andares inteiros. Mas no início da pandemia, a construtora, são 2 construtoras, tiveram que dar uma paralisada nas obras. Agora estão retomando as obras. Teve ali também perto do batalhão, que vai dar aquela rua que dá de frente para o passeio público. Também tem um outro retrofit também prédio misto. Ali também tem outros prédios também mistos. Fora isso, ali na 13 de maio, existem também alguns prédios em que as pessoas residem. Existem muitos prédios aqui no centro da cidade que são residenciais e mistos, só que não estão sendo valorizados. Isso que você acabou de falar. Cabem aos síndicos valorizarem esses imóveis.
e tornar o centro da cidade, que já é uma ideia já bem antiga, de voltar a ser residencial e ser investido nesse caminho de residencial. E também, é, outra coisa também que deixaram também de lado, a Cinelândia era considerada a Hollywood do Rio de Janeiro do Brasil, com os cinemas, teatros que existiam, basicamente fecharam, né? Quer dizer, fonte de renda para o governo do estado e para o município, que os governantes, infelizmente, não estão vendo isso. Né? Eu acho, você falou muito bem, você pontuou vários setores, o governo municipal, estadual, está deixando de lado, está deixando de ganhar dinheiro, de investir, de dar mais emprego às pessoas, tirar o morador de rua para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho, voltem a ter rendimento para poder comprar um imóvel, voltar à locação. Eles têm que pensar nisso, né? Infelizmente, não sei o que se passa na cabeça dos governantes. Parabéns, doutora. Parabéns pelo seu conhecimento. A senhora, eu não sabia desse seu lado. Eu de imediato, eu vejo a pessoa certa para levantar essa bandeira. A senhora deu aí agora um show de conhecimento, citando as ruas, citando os prédios. Isso aí devemos levar para as entidades para convencer, particularmente a ADEME, né, que congrega todos os construtores do Estado, para que eles se conscientizem que o caminho é esse. Porque se continuar assim, cada vez mais esse centro da cidade, horrível, vai ficar entregue aos camelôs, ao morador de rua. Nós precisamos agilizar isso aí, porque vem acompanhando isso aí a desvalorização. Hoje está difícil de vender uma sala comercial em qualquer prédio que a senhora citou aí. Está difícil. Tem que se vender, vai vender muito barato. Agora, transforma ele em residência, que ele dobra de valor. Dobra de valor. Então, isso aí, e é a solução, além de alavancar, ajudar a alavancar o mercado, ajuda também o centro da cidade voltar aquilo que era antigamente. Né? A senhora citou muito bem, tem prédios aí que já foram com a finalidade de moradia, visto. Isso foi mudando de conceito, porque era chique morar lá na Praia do Flamengo, era chique morar em Copacabana. Hoje, essa pandemia, esse fator novo, que os prédios comerciais estão sendo abandonados, as pessoas estão entregando, estão trabalhando em casa, no home office, estão entregando sua sala. Tá? Então, já que ele está entregando, vamos transformar isso em residencial, porque existe um déficit muito grande. Então, o governo tem que olhar por esse lado. A senhora é a pessoa indicada para levantar essa bandeira, doutora. Tem muito conhecimento e está certo, está certíssimo. Tá? Os síndicos devem promover uma assembleia com urgência para conscientizar isso, senão daqui a pouco ele vai ter um problema de inadimplência do condomínio, não vai receber o condomínio em dia, vai ficar com déficit e vai complicar. Então, por que vamos transformar isso aí em residência? E o centro da cidade é um local muito bom para se morar, doutora. Tá? Eu só devo estar no final já, só vou falar rapidamente que esses imóveis que eu citei da União tem também uma particularidade. Tá? Eles provavelmente, eu digo provavelmente que o convênio está sendo fechado ainda, as avaliações é mais um nicho de mercado para o corretor de imóveis. Avaliações desses imóveis que estão abandonados, desses imóveis que estão sendo catalogados, né? Provavelmente eles vão exigir que o corretor esteja capacitado, credenciado com curso de avaliação, que chama-se KINAI, né?
registrado lá no COFES como um corretor avaliador, porque não é só chegar num prédio desse, num terreno, numa casa do governo, escrever numa folhinha de papel o valor, não é isso não. Tem que ser um laudo de avaliação mercadológico, de acordo com as normas, tudo. Provavelmente, esse nicho de mercado é mais uma notícia que eu quero transmitir para os corretores no pós-pandemia, que eu espero que essa pandemia acabe antes do final do ano. Tá? Mas esse é também uma mensagem otimista que eu quero passar para os meus colegas e para o público de um modo geral. Tá, doutora? Tem alguma pergunta? Vamos, tem. Estão surgindo. O César Teles está perguntando, Laudimiro, prédio do centro do Rio comercial para ser transformado em residencial. Quais as medidas que estão sendo tomadas pelo Cresce para isso se tornar realidade? Bom, deixa o Teles, o César Teles, o Cresce não vai tomar medida porque ele não é um órgão para isso. Quem vai tomar medida? O Cresce levanta a bandeira com o apoio das outras entidades que fazem parte da cadeia produtiva, como a doutora, junto com a ABANE, que é uma grande incentivadora desse projeto, e nós estamos juntos para isso, porque, na realidade, isso depende do legislador, que já tem uma lei recente da Câmara dos Vereadores que transforma esse prédio em misto. Agora é um trabalho de conscientização, junto aos incorporadores, junto aos construtores e, particularmente, também os síndicos, um trabalho de conscientização juntos aos proprietários para transformar, através de uma assembleia, a autorização para transformar aquilo que é os imóveis que isso aí vai interessar a todos, como eu citei, é uma valorização, dobra de valor, doutor. A tendência é dobrar de valor, porque se está com dificuldade de alugar ou vender hoje uma sala no centro da cidade, se transformar isso aí através de retrofit ou construção nova em residencial, com a demanda reprimida, como está, provavelmente vai vender e vai ter mercado, vai ser comercializado, vai ficar bom para todo mundo, centro desses moradores de rua que nós temos aí o dia a dia. E a cidade que tem vocação para o turismo tem uma parte histórica. A história do Rio de Janeiro, do Brasil, está no centro da cidade, doutora. Está aqui nos museus, aí, na cidade. Não é verdade? Mas, olha, ela funciona só de segunda a sexta. Porque qualquer pessoa que conheceu o problema, ele não vai visitar o centro da cidade sábado nem domingo. Fica com medo. Então, nós temos que acabar com isso. Essa região é uma região muito linda, principalmente agora com o Porto Maravilha, né, que vale a pena conhecer a área de lazer, os espaços, né, ciclovias, etc. Nessa região. E o resto do centro é muito bonito. Está alargado, está abandonado, que é lamentável. A senhora foi muito feliz no exemplo que a senhora deu, citou vários prédios, tá, com endereço, tudo que já tiveram nessa situação e estão hoje precisando de alavancar. Tá? A senhora é a pessoa certa para, junto com o Cresce, junto com a DEME, levantar essa bandeira. E pode contar com o Cresce, o Teles, esse é o nosso papel. Eu sou entusiasta, tem até gente contra, já senti gente contra. Mas isso acontece, a gente tem que levar em frente. Não vamos nos preocupar com quem é contra. Nós vamos nos aliar às pessoas que são favoráveis a transformar o centro da cidade em residências. Também
não vamos tirar nenhum prédio comercial, não vamos tirar... o centro financeiro vai continuar aqui no centro da cidade, enfim, mas vamos colocar residência, porque é a solução a curto e médio prazo que eu vejo. Eu não vejo outra. Não vejo outra. Tá? Doutora, finalizando, tudo isso que eu falei, que alguém pode pensar, mas o Cavalcante está muito otimista, falando que está vendendo, está vendendo. Tudo isso depende da economia. A economia do Brasil está indo bem. Bem, considerando o quadro trágico que abalou o mundo. Tá? O agronegócio, por exemplo, cresceu 16% em relação a 2019, nesse período. Mas, Cavalcante, o que tem a ver? O agronegócio vai só beneficiar o fazendeiro, o homem do campo? Engano. O agronegócio beneficia o homem do campo, sim, beneficia o engenheiro, mas beneficia a indústria, várias indústrias, do trator, implemento agrícola, inseticidas, várias indústrias. Ajuda a alavancar o PIB, doutor, o agronegócio. Além de alimentar o mundo, né? Porque nós sumimos 1/3 daquilo que nós produzimos. Nós consumimos 1/3. Esse, por exemplo, tem safra recorde. Então, nós só vamos consumir o resto. E aí já entra na outra exportação, que, aliás, foi um segmento que não parou, mesmo naquele período crítico da pandemia, os caminhoneiros estavam transportando, todo mundo deve ter visto, até o Exército nas estradas, dando quentinha para ele não parar, trabalhando 24 horas com as carretas lotadas para ir para o porto para exportar. E não parou nem um dia. Foi um segmento que não parou. Por isso que está 16% acima do mesmo período de 2019. Tá? E por aí vai. A construção civil também, ela não parou. Ela desaqueceu os 2 primeiros meses, realmente. Mas depois voltou a empregar. Hoje está empregando. E nós sabemos que é uma mão de obra especializada e não especializada, que emprega mão de obra é a construção civil. Então, ela não vai crescer como cresceu o agronegócio, mas ela vai terminar o ano com um saldo positivo. Eu calculo aí 1%, que já é excelente para o atual quadro. E nós devemos lembrar também, que já está no final, é que o turismo também é outra alavancagem para esse Estado, para o país. Né? E ele só representa 4% do PIB brasileiro. Sempre representou 4% do PIB. Enquanto outros países representam 30%, 20%, 25%. Tá? Esses estão sofrendo mais do que o Brasil, porque nós temos um crescimento, nós temos muito espaço para crescer. E o turismo que vai ser incentivado agora, já está sendo incentivado, é o turismo doméstico, é o turismo interno. O sulista vai visitar o Nordeste vai visitar o Sudoeste vai visitar o Centro-Oeste, enfim, incentivar o turismo interno. Acabar com aquela colocação de primeiro vamos conhecer a Europa para depois conhecer o Brasil. Agora nós invertemos. Nós vamos conhecer primeiro o Brasil, que é lindo, doutora. A senhora sabe, a senhora conhece muito bem, mais do que eu. É lindo, tem lugar lindo, mas tem que incentivar o turismo interno. E isso já está acontecendo. Agora mesmo, esse feriadão aí, último feriadão, Copacabana teve uma taxa os hotéis tiveram uma taxa de ocupação em torno de 35%. Já é um resultado positivo. Né? E estão todos se preparando para isso. Os apartamentos por temporada também vai receber muito turista daqui para frente e nós vamos recuperar essa economia, nós vamos, se Deus quiser, passar essa fase e já está passando, a vacina está chegando aí. Agora, nós não podemos cruzar os braços, ficar em casa esperando a vacina chegar. Isso.
Isso aí não, isso aí eu não recomendo para ninguém. Ele pode até ficar livre do vírus. Ele pode até